no seu coração é dada, e as palavras começam a respirar sobre o teu hálito, porque te devo procurar apaziguar o desejo intenso. Com ainda mais lágrimas e palavras sopradas de dor, quando o céu mais tarde ou mais cedo não manda alívio para as almas a quem o amor vestiu com fogo. Eu gosto muito dessa frase. Michelangelo é um cara que entende que seu amor foi vestido com fogo. O fogo ardente do amor e o fogo da Inquisição também, da qual ele tem que escapar a todo momento, certo? Ou para pegar um outro cara, então, e aí as coisas, basta olhar as coisas de Michelangelo, que tem um homoerotismo evidente. Ali, aquele é o Ganimedes, é um mito grego, que é o Zeus rapta Ganimedes, tem um caso com ele, e sempre a presença dos homens está sempre ali. Leonardo da Vinci é outro cara extremamente interessante, que também foi apagado de homossexualidade da história, porque qual é o problema aqui? Admitir que existem gênios gays ou lésbicas é um problema para a sociedade que nós vivemos. E Leonardo da Vinci, inclusive, porque não só gênio gay lésbico, é gay, como também extremamente debochado com o que fazia. Ele daí é São João Batista, uma das figuras mais idolatradas da igreja. Todo mundo já sabia há muito tempo que o São João Batista era baseado no Sarai, que era o amante do Leonardo da Vinci, foi o cara que ele foi amante dele até o fim da vida, foi o cara para quem ele entregou a Mona Lisa quando ele morreu, esse tipo de coisa. Mas aí, quando descobriram os esboços do Leonardo da Vinci, e daí o esboço está no caderno dele, e vejam só o que o Leonardo da Vinci fez. Parece um banheirão, né? Parece cena de banheirão. Olha aí na região pélvica do... Então, ou seja, aquele que ele pintou como santo tem um senhor pênis ereto ali. Não, porque isso é interessante, porque essas coisas não vêm pra gente. Elas não são contadas. Elas não são mostradas. E fazem parte da construção de uma ideologia que faz com que retira da nossa história nossas referências, as pessoas que contribuíram para construir essa história. E eu vou pular Caravaggio, que é um outro cara muito conhecido pela sua homossexualidade, e fui direto, só para pegar um exemplo, as mulheres também têm um papel nessa história. Tem uma mulher que também se perdeu na história, essa mulher chamada Artemisia Gentileschi. Ela tem uma história muito interessante e trágica, como boa parte das mulheres que tentaram usar de alguma forma. Ela no anos 1600, e ela, como exceção à regra, se tornou artista. E o primeiro professor que ela teve a violentou. E ela começou a fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é usar da arte para se vingar dos homens. Todos os quadros dela são cenas bíblicas em que as mulheres assassinam seus algozes. Certo? Então aqui é uma senhora Cícero Débora de Jael. Ela tem essas coisas sensual e ultra sensual da mulher. E eu gosto muito dessa imagem, que é uma passagem bíblica de dois caras que acusam uma mulher de adultério. Isso é vadia, como nós vemos hoje, e o pessoal da Marcha das Vadias colocou bem na pauta da sociedade. Mas o que é interessante, é uma mulher que pinta, e se você entende que é uma mulher que pinta, você entende como ela faz uma coisa que tem essa fragilidade quase da mulher, que tenta se mover contra essa pedra, esse bloco, essa prensa que tenta amassar. Certo? Então, essas coisas são exemplos de que, se a gente consegue entender como o discurso foi construído, a gente pode resgatá-lo e reconstruí-lo também. Mas eu queria entrar mais nas coisas do movimento. Porque há uma coisa que é interessante não, é importante é resgatar. Você está vendo? Mais ou menos. Então, eu sou foto. Alguém viu o tempo, senão me descambela aqui. Então, porque se é verdade que o discurso homofóbico foi construído no decorrer da história, ele também ele é desconstruído, ele muda de acordo com o ritmo da história. Porque qual é a questão? Hoje nós vivemos um período particularmente complicado da história, chamado neoliberalismo, onde tudo aquilo que já era conservador ganhou um caráter ainda mais conservador e ainda pior, mercadológico, comercial, individualista, assim por diante. Qual é o problema que eu quero tentar demonstrar? Que sempre que a sociedade avança em relação aos seus projetos, sempre que a sociedade de conjunto balança a estrutura social, os discursos conservadores, os preconceitos, as discriminações também sofrem impacto. Então, eu quero pegar um exemplo, que aqui é do período, vocês devem saber que Marx escreveu o Manifesto Comunista em 48, em função da primavera dos povos, foi em 1848, e havia uma série de rebeliões correndo solto pela Europa toda. Foi, inclusive, como o Marx diz,
depois da Revolução Burguesa, depois a burguesia ter chegado ao poder prometendo igualdade, liberdade e fraternidade, nós vimos que a igualdade, a liberdade e a fraternidade só era para quem era burguês, quem tinha propriedade, quem podia votar, esse tipo de coisa. A reação operária a esse tipo de coisa resultou nas rebeliões de 48, mas o que é interessante, ao movimento operário sair pela primeira vez em massa para as ruas, ele levou junto todos os setores da sociedade. Eu peguei um cara em particular, que é o Daumier, que é esse sujeito, eu adoro o autorretrato dele, é um cara que faz esse autorretrato dessa forma, dá para perceber que é uma pessoa minimamente interessante. Por que o Daumier é legal? Porque ele vive esse período e ele foi o comissário da cultura da Comuna de Paris. Para quem é historiador, quem é militante há muito tempo, deve saber que a Comuna de Paris foi a primeira tentativa concreta dos trabalhadores tomarem o poder no mundo. E foi em 1781, e os trabalhadores de Paris tomaram a cidade. Tomaram a prefeitura, tomaram a delegacia, controlaram a cidade por um tempo razoável. E como foi a primeira tentativa, e é daí, inclusive, que vai sair todo o movimento anarquista, socialista, comunista, que vai resultar na Revolução de 17, ao tomarem a cidade, só para localizar que tem a ver com essa questão de classe, como a questão de classe se vincula com a questão da repressão, do preconceito, esse tipo de coisa, porque naquele momento, em 1871, havia uma guerra entre a França e a Alemanha. Quando os trabalhadores tomam Paris, os mesmos exércitos que estavam em guerra se unificam para derrotar os trabalhadores. Isso é muito significativo, porque a burguesia tem uma consciência do seu papel na história gigantesco. Quando eles estavam brigando pelo poder, uma guerra interburguesa, uma guerra pelo poder econômico entre França e Alemanha. Mas na hora que os trabalhadores se levantam, acaba a inimizade entre burguesa e vem todo mundo para cima dos trabalhadores. Agora, isso acaba de uma forma bastante... Volta aí já. Vou mostrar. Isso acaba de uma forma bastante trágica. Há um morticídio, são mais de 20 mil pessoas mortas, é uma coisa escandalosa. Mas só o que eu quero mostrar do Daumier. Daumier pinta esse quadro nesse período. É um dos quadros mais interessantes que eu tenho. Porque qual é o problema? Algumas feministas, inclusive, não gostam do quadro, que é uma exposição da sexualidade feminina. Esse quadro é genial na minha concepção. E só pode surgir no momento revolucionário. Esse quadro se chama A Origem do Mundo. Imaginem vocês, num mundo cristão, um mundo conservador, o mundo do século XIX, o cara fala assim, a origem do mundo não é Deus, a origem do mundo não é qualquer coisa, a origem do mundo é a carne humana, a origem do mundo é a mulher, a origem do mundo é a sexualidade, a origem do mundo é concreta. E é esse mesmo cara que vai pintar, por exemplo, um dos quadros lésbicos mais lindos da história. Se chama O Sono. E ele pinta isso com uma tranquilidade, não há culpa, não há mal, não há nada. Então, mas o que é importante para a gente pensar historicamente? Só no momento revolucionário isso pode vir à tona. Só no meio da luta, no meio da mobilização, no meio daquele momento em que as massas, como nós dizemos, estão literalmente pensando, é possível um mundo diferente? É possível uma sociedade diferente? Que é possível que um pintor faça isso. E esse é o papel, eu acho, que todos nós que estamos preocupados em mudar o mundo, e aqueles que se organizam no ANEL, se organizam no sindicato, se organizam nas suas organizações políticas, temos essa intenção, e não é uma pretensão, uma intenção, esse objetivo, nós temos que ter consciência que mudar o mundo significa mudar o mundo em todos os aspectos. Inclusive em relação à sexualidade, em relação à cultura e tudo mais. No mesmo período também, até um barão é tomado pelos ventos revolucionários e começa a fazer umas fotografias como essa, que assim, são as primeiras imagens homoeróticas em fotografia que nós temos da década de 1980, 80 e 81. E essa eu acho ótimo, porque ele acaba dando todo um ar, porque assim como o Leonardo lá atrás tinha dado um ar homoerótico para o João Batista, ele pega mesmo o João Batista e ele faz com um certo homoerotismo. De forma bastante explícita e tranquila. Tem uma foto que é muito conhecida por todo mundo, que é essa daqui, que virou quase um símbolo do movimento gay, que depois vai pegar na frente. Mas fundamentalmente é isso. A ideia de que, no momento revolucionário, as coisas começam a mudar. E por que isso para mim é importante? Porque entre nós que lutamos, esse deveria ser o espírito da coisa. Entre os lutadores, não pode haver espaço para preconceito, não pode haver espaço para discriminação, não pode haver espaço para qualquer tipo de machismo, racismo e homofobia. Porque se nós estamos num projeto de construir um mundo novo, parte
parte desse mundo novo é destruir exatamente essa herança maldita que nós temos em relação à ideologia, em relação à cultura. Então, para nós fazer esse tipo de debate entre os lutadores, também é parte de uma necessidade. Para que nós consigamos tirar de dentro de nós todos aqueles resquícios e aquelas marcas deixadas pela ideologia burguesa, deixadas pela classe dominante, que faz com que todos nós aqui, com certeza, tenhamos, eu sempre digo que todos nós lutadores, todos nós que somos preocupados com esse tipo de coisa, temos um chamado que eu chamo de segundo nascimento. Particularmente a negrada deve saber bem dessa história, que é aquele dia que você olha no espelho e fala, eu sou negro, eu não sou mulatinho, eu não sou escurinho, eu não sou moreninho, eu não sou pior que ninguém, e eu tenho orgulho da minha negritude. A mesma coisa é quando você se assume como homossexual, quando você se transforma numa mulher independente, quando você consegue se localizar no mundo. Esse processo é fundamental para o nosso ganho de consciência e para seguir na luta adiante. Obviamente, seguindo a coisa histórica, a burguesia não é idiota nem nada, porque está no poder há tanto tempo, assim, como parte do processo de resposta à Revolução, de resposta à Comuna de Paris, de resposta ao que está acontecendo, eles impõem, só para vocês verem como acabou a Comuna de Paris, foi um massacre, literalmente um massacre. Eles derrubaram, aqui, para quem quiser conhecer depois, as revoluções da Comuna de Paris são ótimas, trabalham com um jogo abolido. Aboliram, sindicatos foram legalizados, se instituiu-se a igualdade entre o sexo, autogestão nas fábricas, o casamento se tornou gratuito, pena de morte foi abolida. Para quem é professor aqui, tem sempre uma outra, o salário dos professores foi duplicado. O salário dos professores foi duplicado. Onde nasce a Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai dar origem à primeira internacional. Agora, o que é interessante, eles têm um programa que ia das fábricas à cultura, do salário aos direitos. Tudo colocado. E é nesse ambiente que nasce, que a gente vai ver que vai nascer parte do movimento que nos interessa. O que eu chamo de reação burguesa, que também não vou me deter muito nisso, obviamente, a Comuna de Paris é 1870. Dos anos 70 até os anos 1900, a burguesia faz tudo possível e impossível para recolocar a ordem no mundo. Para fazer com que a sociedade volte essa paz burguesa, essa coisa que inclusive daqui é um quadro brasileiro, mas como tem a ver com arte, mas a coisa, o patriarca, que é dono da cultura, do conhecimento, do saber, a mulher ensinando sua filha a ser uma nova dona de casa e os filhos todos voltados para essa coisa do pai. Para quem não percebe, daqui é um garoto negro. O negrinho entra aí como aquela coisa, ele é quase da família, né? Então, essa coisa do local do negro na sociedade burguesa, esse tipo de coisa. Mas essa tentativa de colocar ordem, ela não vai por muito tempo. O nascimento do movimento gay se dá ainda nos anos 1800, no final dos anos 1800, através de uma série de mobilizações que foi chamado Parágrafo 175. O Parágrafo 175 é a mesma luta que nós vamos gravando agora contra o governo Dilma e contra a bancada evangélica, os setores conservadores, que é uma lei que descriminalize a homofobia, foi que deu origem ao movimento gay. Porque na Alemanha existia uma lei que criminalizava a homofobia. Que ser gay era crime, literalmente. E eles começam uma campanha para a liberação, para abolir essa lei. O cara que levou essa luta adiante é chamado Magnus Hirschfeld, que era um médico gay, que trava uma batalha intensa, forma o primeiro grupo gay que nós temos conhecimento, chamado Comitê Científico Comunitário. Em torno dessa campanha fundamental, que é a ideia de abolir a lei. Eles organizam desde saraus culturais, essa foto eu adoro essa foto, você vê gente vestida, as pessoas se carinhando, essas coisas todas, que é toda uma tentativa de liberação que eles vão fazendo. Eles fizeram isso daí, eu sempre acho que parte da nossa tarefa nessas coisas é dar material para que as pessoas possam continuar pesquisando. Esse filme existe ainda hoje, chama Diferente dos Outros, que é o primeiro filme abertamente gay, abertamente pró-liberação sexual. Ele tem um discurso que é muito exemplo assim: nós devemos assegurar que brevemente chegará um tempo em que tragédias como essa, o suicídio do principal personagem, que era gay, serão impossíveis de acontecer, porque o conhecimento irá superar o preconceito, a verdade irá superar as mentiras e o amor conquistará o ódio. O amor conquistará o ódio é uma outra discussão, mas
Mas o que ele coloca? Ele faz um filme, 19, que começa a colocar uma pauta para o movimento. Não é por acaso que é 19, também só para ir avançando rapidinho. Tem um outro filme para as mulheres, que também é do mesmo período, foi produzido pelo mesmo grupo, chama Meninas em Uniforme, que faz a mesma discussão. E por que 19 está acontecendo isso? Não por acaso, porque daí tem a ver, vou pular o Oscar Wilde por uma questão de tempo. Não, o Oscar Wilde, você deve lembrar que o Oscar Wilde foi parte dessa perseguição, todo mundo deve conhecer o Oscar Wilde, que foi preso em 1900. Ele foi preso por homossexualidade, foi mandado para a cadeia, depois de anos de trabalho forçado, ele saiu da cadeia e morreu meses depois. Certo? Por que tem uma importância? Ele também faz um discurso belíssimo no seu julgamento, e uma das pessoas que saiu em defesa dele foi Emma Goldman, que é uma das maiores feministas de toda a história da humanidade. E perguntaram para ela, você não tem vergonha de defender o Wilde? Ela fala, não há desafio algum em protestar contra tamanha injustiça. E ela faz toda uma campanha em defesa do Wilde, e por que eu queria fazer a cola aqui com ela? Porque ela foi parte fundamental também do apoio à Revolução Russa. Hoje nós vemos que toda a discussão sobre a Revolução, e a esquerda infelizmente tem um papel bastante negativo nisso, a esquerda se formou nos anos anteriores, porque quando a gente pensa no mundo soviético, a gente pensa num mundo repressivo, num mundo homofóbico, machista, com todos os problemas. Mas uma das primeiras decisões da Revolução Russa, através do médico, que tinha um papel bastante importante no Soviet de Médicos, foi declarar a absoluta não interferência do Estado e da sociedade nos assuntos sexuais, sempre que não lese a pessoa alguma e não prejudique os interesses de ninguém. O respeito da homossexualidade, sodomia e outras várias formas de gratificação sexual, que na legislação europeia são qualificadas de ofensas à moral pública, a legislação soviética as considera exatamente igual a qualquer outra forma da chamada relação natural. Certo? Esse é o decreto bolchevique sobre a homossexualidade. E é esse decreto que pauta a luta dos bolcheviques em relação ao tema durante anos. Imagine, por exemplo, esse dá para ver, o livro que lança o decreto, tem aquela ilustração curiosíssima, mas havia a revolução, como eu disse anteriormente, ela libera as possibilidades de você encarar o debate sobre a homofobia. Infelizmente, e aqui só para dar da mesma forma que a Revolução libera essas forças, aqui são vários personagens que vocês pedem uma olhada. Langston Hughes foi um negro gay dos anos 20, que produziu muito sobre o tema, porque qual é a ideia aqui? A Revolução não só a Revolução Soviética, mas toda a tentativa de revolução na Alemanha com Rosa Luxemburgo, todas as lutas sendo travadas nos anos 20, também liberam as forças para os movimentos contra a opressão se levantarem. Negros se levantam, gays se levantam, mulheres se levantam, esse é um casal de lésbicas, foi muito atuante, inclusive depois, quando o fascismo toma a Europa, elas são militantes antifascistas, que conseguem levar a lista de Schindler, que todo mundo conhece, mas a lista da Barney e da Burns, elas liberaram centenas de judeus, de forma clandestina, e como casal. O Havelock Ellis, que também foi um outro cara, Carpenter, um socialista, trabalhador, peão da construção manual mesmo, socialista, gay, que leva toda uma batalha em relação a isso nos Estados Unidos e na Europa. Então ele fala, a lei representa de tempo em tempo o código da classe dominante ou governante. Hoje o código da classe dominante pode ser talvez definido pela palavra respeitabilidade. Ele odiava a respeitabilidade. Ele queria exatamente botar fogo na respeitabilidade. E isso é uma coisa que tem a ver com o que eu quero concluir, porque se há uma coisa que nós oprimidos não podemos ter em relação ao sistema dominante é respeitar. Em hipótese alguma, em momento algum. E por que eu estou dizendo isso? Porque há hoje uma tendência a tentar se adaptar ao sistema, respeitar sua forma de ser e tentar se localizar por dentro dele. Os nossos velhos ancestrais já tinham aprendido isso há muito tempo. E, infelizmente, essa lógica foi destruída nos últimos anos e é preciso resgatá-la. Também, assim como a política é liberada pelos anos rebeldes, os anos revolucionários dos anos 20, Cocteau, que é um cineasta, que também era militante, também se libera, faz uma série de filmes em relação a isso. E um dos casos que eu mais gosto no cinema, Jean Genet, que é um filme maravilhoso, chama Um Chão de Amour. Aliás, eu coloco sempre aí porque as pessoas podem baixar na internet, tem 15 minutinhos, é fantástico o filme, que é um dos filmes mais radicais na forma e no conteúdo.
desse período. Aí são os senhores. Mas, obviamente, toda ação tem uma reação por parte da burguesia como classe dominante. A reação burguesa, a reação, eu chamei 3 coisas aqui. Houve uma reação fascista, stalinista e incorporação da democracia. Também tentando ser breve, a fascista todo mundo conhece, que foram os campos de concentração criados para gays e lésbicas, juntamente com judeus, prostitutas, antissociais, comunistas, socialistas e todo mundo na Alemanha nazista. Assim que Hitler começou a chegar no poder, isso antes da guerra ainda, o comitê do Magnus de Frio foi atacado, incendiado, toda a biblioteca foi queimada. Depois disso, foi criado o Triângulo Rosa dentro dos campos de concentração para designar quem era gay. Depois, vocês sabem que o Triângulo Rosa virou um dos símbolos do movimento gay. E são pelo menos 120 mil gays que foram, gays e lésbicas que foram assassinados dentro dos campos de concentração. Que é de uma parte da história também, para quem quiser ver mais, tem um filme belíssimo chamado Bent, que é um filme baseado num livro escrito na época, que é muito interessante, conta essa história. E também no campo do comunismo houve um retrocesso gigantesco. Se os bolcheviques haviam dito que a homossexualidade era igual a toda e qualquer coisa, o stalinismo foi para o caminho oposto. Na União Soviética, depois que o Stalin chegou ao poder, isso em 71, dizia o seguinte: a homossexualidade é uma perversão sexual consistente em uma atração antinatural entre pessoas do mesmo sexo. Foi essa a lógica, infelizmente. Por que é importante lembrar disso? Porque parte da esquerda mundial foi contaminada por esse discurso. E hoje, inclusive, enquanto vários gays e lésbicas desconfiam dos partidos, desconfiam da esquerda, tem a ver com essa herança. E é parte da nossa geração, como parte da esquerda, em desfazer essa história. Não é essa a posição dos revolucionários. Não é essa a posição dos comunistas. Não é essa a posição daqueles que querem mudar o mundo. Para nós não é só natural, como é parte da história. E se isso estava acontecendo do lado stalinista, do lado no coração da democracia dos Estados Unidos, só para lembrar o McCarthy, o macartismo, que começou a prevalecer nos anos 60, 50, o McCarthy foi um senador americano que faz uma onda conservadora nos anos 50, tem a ver com a Guerra Fria, essas coisas todas, mas o resultado da história. O comitê que ele montou em 1950, ele disse que existiam, no 36 dos 53 escritórios federais, grupos homossexuais. Concreto. Só entre 47 e 50, 5 mil pessoas foram demitidas por serem homossexuais. E houve uma caça às bruxas, literalmente. Não só os homossexuais, porque aí também tem aquilo que eu disse antes. Se nós não nos vemos como parte da mesma luta, a direita, os fascistas, os conservadores sempre nos veem como iguais. Hitler não mandou só os homossexuais e os judeus de concentração. Mandou as mulheres que não respeitavam as normas sexuais, os negros que gostavam de jazz, os comunistas e os socialistas. McCarthy também não perseguiu só os homossexuais. Ele foi atrás dos socialistas, foi atrás das mulheres rebeldes, foi atrás dos negros rebeldes e foi atrás dos gays e lésbicas. Então eles sabem que nós somos inimigos comuns. E nós temos que aprender que nós somente juntos podemos enfrentar esse inimigo, que nos vê dessa forma. Então a necessidade de discutir esse passado tem a ver, inclusive, com... Aí eu tenho que concluir exatamente com isso, pedir mais 5 minutinhos. Obviamente, toda vez que há uma ação, uma reação também por parte da esquerda. O movimento gay começa a se organizar nos anos 50, eu gosto dessa foto porque no primeiro momento, o movimento gay que se organiza nos Estados Unidos, ele acha que para ganhar respeitabilidade tem que usar terno e gravata, é sério, eles falam isso publicamente. Então é muito bonitinho, quando eles iam fazer passeata, daquela passeata gay e lésbica, tem um filme que mostra essa cena, que eles vão para uma casa para trocar de roupa, porque geralmente não se vestiam assim, mas eles vão todos com terno e gravata, sainha, tal, porque eles falam que é a única forma de ganhar respeitabilidade. E logo eles percebem que não adiantava que levar uma porrada de qualquer forma. Certo? Mas nos anos 50 começam a ser os movimentos e a coisa explode. Essa capa, particularmente, essa revista foi confiscada, queimada e virou uma polêmica mundial. Colocar uma lésbica na capa de uma revista negra ainda, aí já era demais da conta. Só para localizar uma coisa também que é importante. Porque os movimentos da história, eles são muito contraditórios sempre. Lembrando, muitas vezes as pessoas perguntam por que foi nos Estados Unidos que nasceram os movimentos modernos, né? LGBT, mulheres e negros. Dentro da lógica imperialista e colonizada que nós temos, muita gente fala, não, porque lá é a democracia, lá o pessoal tem espaço, lá tem liberdade. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. O elemento fundamental que determinou o surgimento dos movimentos contra a opressão nos Estados Unidos nos anos 60 foi a Guerra Mundial nos anos 40.
Só assim dá para explicar as coisas. Porque o que acontece? Durante a Segunda Guerra Mundial, a mulherada vai para as fábricas ou vai para o campo de batalha. Os homens, quando voltam da guerra, querem que as mulheres voltem para a cozinha. E as mulheres dizem, não dá mais, cara. Não é isso, essa é a vida que eu vou levar. Eu sempre, como eu estudo comunicação, eu sempre lembro, é nesse período que surgem vários seriados que fizeram a cabeça de muitos de nós, os mais velhos daqui, né? Vocês devem lembrar da Feiticeira, daquele seriado dos anos 50, 60. A feiticeira é emblemática em relação a isso. Quem é a feiticeira? É a mulher que tem o poder absoluto. Ela pode fazer o que bem entender, mas ela faz questão de ser dona de casa. Ela pode mudar o mundo com o narizinho dela, mas ela não. Ela quer pegar o aspirador, ela quer lavar a louça. É a mulher idealizada pelo sistema. Volta para casa, mulher. Vai lavar a louça, abre mão do poder. Essa é a ideia. Vira uma Jean Eugênio, a mulher que fica dentro da garrafinha, vestida, sempre disposta para o seu marido, para servir sexualmente. Então, nada nesse mundo é feito sem intenção. E a burguesia que domina os meios de comunicação sabe muito bem como manipular essas coisas. Então, assim como o movimento feminista vai queimar o sutiã lá nos anos 60 em função daquilo que tinha passado nos anos 40, lembrando, o movimento negro é a mesma coisa. Na Segunda Guerra, a negrada vai para a guerra. Em pelotões separados, mas vai. E pela primeira vez na história americana, numa sociedade onde tudo era segregado, que era a ideia o apartheid dele chamava separados mas iguais, era de Jim Crow, que bebedouros separados, escolas separadas, homens separados, essas coisas todas. Quando chega na guerra, a negrada se encontra com os brancos. E os brancos se encontram com os negros. Pela primeira vez um branco vê que o cara é negro, não só luta como ele, como é igual a ele. E quando volta para os Estados Unidos, não só a negrada não consegue mais voltar para o seu papel de submissão e segregação, como também os brancos começam a assediar eles. Em relação a gays e lésbicas, a mesma coisa. Porque o número de gays e lésbicas que foram expulsos do exército americano na Segunda Guerra bate nas dezenas de milhares. Todo comportamento gay e lésbico durante a guerra recebeu um carimbo. Gay, viado, sapata, no seu canto, certificado de alistamento militar. O que acontecia, gente? O cara voltava para casa, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, com o certificado militar carimbado como viado. O que ele ia fazer? Ele tinha que fugir para Nova York, para São Francisco, ou para Detroit, uma cidade grande. E é assim que vai nascendo, isso não é por acaso. As coisas da história sempre tem. A história é muito concreta. São Francisco não é a meca do mundo gay, porque é uma cidade bonita. São Francisco é a meca do mundo gay, porque ali tinha o principal porto americano da Marinha Americana. É por ali que entravam os expatriados e deportados da guerra. E é ali que eles ficavam. Porque o cara não vai voltar para casa do jeito dele. E o movimento nasce daí. Mas, de qualquer forma, é esse movimento que vai se combinar com outro movimento fundamental, que é o movimento mais 68, a Rebelião 68. Também, só para lembrar, 68 não nasce do nada. E não nasce só do desejo do povo de ficar em dormitório unissex, esse tipo de coisa. A geração 68 da Europa, em particular, é a geração que perguntava para o pai assim, papai, onde você estava durante a guerra? Você era nazista? Você apoiou a guerra? Você fez o quê? É uma geração cuja rebelião contra os pais é uma rebelião integral. E exatamente, por que é interessante? Porque eu sempre digo, essa mulher subindo nesse negócio, ela nunca vai voltar para casa para ser a dona de casa que a mulher queria. Essa ideia, eu acho que essa cena, eu adoro esse cartaz, são os cartazes mais lindos de 68, o que é interessante, onde eu queria chegar, que eu vou resumir. Porque aqui nós temos a junção de tudo que nós pensamos, o movimento operário, a liberação sexual, a solidariedade, a luta. Certo? É um estudante vestido operário, mas juntamente com a luta dos operários. E esse clima é o clima que vai dar, e eu começo com isso, em Stonewall. Stonewall, porque ele tem a ver exatamente como eu estava falando sobre o começo aqui,